Eu chamo Carolina Mendes e far-vos-ei companhia durante os próximos 60 minutos. Estamos aqui para falar de património, de tradições, das pessoas da nossa terra, dos seus saberes e respectivos produtos. É verdade, o Festival Pão de Ló, doces tradicionais, é já um evento com tradição na região e essencialmente no concelho de Felgueiras. Realiza-se anualmente no fim de semana de Ramos. O festival acontece há já uma década, contando com produtores de pão de ló de margaride e doces tradicionais locais e regionais, sendo enriquecido com quatro ou mais ingredientes na segunda pizza. Doutora Carolina? Ana, eu acho que foi um problema de rede só da Carolina. Sim, eu vou lá, estou aqui ao lado, vou lá ajudar. Temos destas coisas também que acontecem virtualmente e, portanto, estamos a estar preparados para ela. É neste momento que se começa a comer a fatia do pão de ló, precisamente para podermos ir usufruindo e saboreando. Já vai a meio. Já reanimamos a doutora Carolina. Então, peço desculpa. Quero um adaptador. Mas isto já não estava em direto? Já, tem que ser com esta. Mas essa não sei. Tenho que me Quando chegar à minha intervenção, se já não houver pão de ló, a culpa foi desse intervalo. Prova que é bom, bastante bom. Não vai ninguém ouvir. Está mesmo a comer o caramelo. Olha, não é? Estávamos no ar? Essas e por outras que eu quis vir. Primeiro assim falhou. É neste momento que está tudo em suspense, aproveitando para comer e também para regar com o bom vinho verde da região. Carolina, já está em condições? Ainda não, estão aqui a tentar resolver o problema. Pode ser fio entupido. A gente já vai. Às vezes acontece. Que pena. Entretanto, vai-se tentar É as sanar. contingências da web, toda a gente percebe. Mas pode acontecer novamente, não é? Antes vale. Se calhar era importante que toda a gente desligasse o som. Sim. Desculpem lá, mas quem está a gerir o programa pode desligar diretamente todos os microfones, ficando só ativo o microfone da pessoa que está a falar. Dê-me um segundo que eu vou tentar sair para tentar sanar aqui parte do problema. Carolina? Ora bem, eu tenho aqui uma pergunta a fazer. Se eu desligar o microfone, vocês não me ouvem. Então a pergunta é, quando eu quiser falar, como é que sei? Ou alguém liga, quem está a gerir pode ligar, conforme o António pode dizer. Então, mas como é que vão fazer? Eles conseguem fazer à distância a ativação, ou então tu próprio podes voltar a ativar. Sim, mas como é que eles sabem que eu quero falar? Isto assim é um bocado... Porque depois... Pode ativar diretamente. Pois, mas eles estão a dizer para não fazer isso. Se quiser falar, ativa. Deixa ficar. Então, novamente.
a ver se conseguimos ter rede. Bem, ora, muito boa tarde a todos e a todas, ainda que virtualmente. Eu chamo Carolina Mendes e far-vos-ei companhia durante os próximos 60 minutos. Estamos aqui para falar de património, tradições das pessoas da terra, dos seus saberes e respectivos. Pronto, está igual. Mostra de doces tradicionais é já um evento essencialmente no Concelho de Felgueiras, realiza-se anual no fim de semana de Ramos. O festival acontece há já uma década, contando com produtores de pão de ló de margarida e doces tradicionais locais e regionais, com uma programação cultural diversificada. Em 2019, na sua 10ª edição, o festival teve pela primeira vez uma dimensão internacional, contando com dezenas de expositores de pão de ló e doçaria tradicional de vários países e com a participação da doçaria tradicional de 40 países, é verdade, dos 4 continentes do mundo, Europa, África, América e Ásia. Em 2020, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o país, este evento não aconteceu devido ao nível de contexto pandémico em que nos encontrávamos. No entanto, é com energia recarregada e conscientes de que temos que ser criativos e reinventarmos todos os dias que Felgueiras, com toda a alegria, se juntou para fazer acontecer. E este fim de semana realiza uma edição especial do Festival Pão de Ló, apostando na promoção nacional e internacional do evento, dos expositores e dos seus produtores. Muitos parabéns pela iniciativa positiva, é disto que precisamos atualmente. Bem, e estamos aqui então nós por uma razão nobre, tão nobre que as suas origens remontam à Idade Média. Quando falamos de gastronomia, ou segundo Emílio Pérez, nos finais do século XX, falamos do saber cozinhar e de proporcionar prazer a quem come esses alimentos. Ora, a gastronomia acompanha o ser humano desde a sua fase mais ancestral e vai-se modificando com a evolução dos povos. Hoje afirma-se como uma parte da identidade de um povo e de uma região. A doçaria portuguesa, por exemplo, é fruto de contributos de vários povos que passaram por aqui, pela nossa região. Os romanos e os lusitanos introduziram a farinha e o mel, os árabes acrescentaram vários frutos, especiarias e iogurtes gelados e já no final da Idade Média a cana-do-açúcar. Entre outros ingredientes, várias técnicas foram introduzidas. Na história da doçaria portuguesa, identifica-se o século XII como a época onde a doçaria mais se desenvolveu, com especial destaque para os conventos femininos, onde nesta região o pão de ló é mencionado como sendo um dos doces preferidos dos monges. Confeccionar doces Já tive a hora, se eu sentir já ligada por cá. Já estamos a ver, Carolina. É verdade. Quer-me ouvir cá? Sim. É tirar o Wi-Fi e colocar o cabo, que é melhor. Quando é que deixaram de ouvir? Por não agora? Antes de entrarmos um bocadinho. 10 segundos, 15 no máximo. Tá? Então, vamos lá então. Então, confeccionar doces, dizia eu, com estes problemas técnicos, vamos à base. Somos resilientes como o povo felgueirense. Confeccionar doces, para além do esmero religioso, grande parte da sua produção começou a ser feita por leigos e pelo povo, mas era sobretudo uma atividade feminina, pois Dom Manuel I, no século XV, acaba por proibir os homens de contactar com o açúcar, sob pena de prisão e de açoites. Fazendo gastronomia parte da identidade de um povo, a sua presença faz-se sentir em áreas como a literatura, a pintura, e acaba por ser um veículo de expressão de pensamentos, sentimentos, desejos, entre outros, a fatia de pão de ló acaba por ser a figura de estilo que representa, por exemplo,
o desejo de fruição da mulher amada ou desejada. Nos tempos de hoje, a gastronomia torna-se um dos caminhos mais apetecidos para promovermos a nossa região. É precisamente neste contexto cultural, social e económico que nos juntamos hoje para falarmos de Pão de Ló. Acredito que os nossos convidados dispensam apresentações curriculares mais profundas, pelos digníssimos cargos e funções que têm, o que nos deixa mais tempo para ouvirmos o que têm a dizer. Sem mais demoras, passo então a apresentar Dr. Cláudio Ferreira, Diretor-Geral da Associação Empresarial de Felgueiras. Está por aí? Muito boa tarde. Boa tarde. Dr. António Paraíso, consultor especialista de marketing, inovação e luxo. Boa tarde. Muito boa tarde. Dr. Pedro Vieira, cofundador e board member da Market Access. Boa tarde. Muito boa tarde. Doutora Mónica Moreira, gestora de cliente na direção de rede externa e institucionais da ICEP Portugal Global. Olá, muito boa tarde a todos. Chefe Rui Paula, CEO das Casas de Chá da Boa Nova e dos restaurantes DOP e DOC. Boa tarde. Boa tarde. Dr. Luís Pedro Martins, Presidente de Turismo Porto e Norte de Portugal. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Dr. António Ponte, Diretor Regional da Cultura do Norte. Boa tarde a todos, como estão? Tá. Sr. Nuno Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde. Desde já, muito obrigada pela vossa disponibilidade e tempo. Sim, porque hoje em dia dar tempo é fazer um investimento nos outros. Bem-ajam. Antes de começar, relembro que têm cerca de 5 minutos de intervenção, é este o meu papel. E dizer também que os nossos participantes poderão colocar questões no chat e no final podemos colocar a debate. Assim, sabemos que em 2000 estamos a iniciar. Sabemos que em 2017, e começaríamos com o Dr. Cláudio Ferreira, a Associação Empresarial de Felgueiras liderou o processo de certificação do Pão de Ló, como um produto regional certificado, e em 2019 foi mesmo criada a marca coletiva. Isto tem sido um caminho, não é? Dr. Cláudio, poderia partilhar connosco esse caminho, o número de produtores envolvidos, a intensidade de exportação, os mercados atingidos, os que se querem atingir? Boa tarde a todos. Vou ser 25 minutos, apesar de terem alguns ruídos no fundo. Eu ia pedir a todos para desligarem os micros, por favor. Está impensável. Eu ia pedir a todos para desligarem os micros, por favor. Muito obrigada. Doutora, continuo com 5 minutos ou menos? Força, força, à vontade. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Chamo-me Cláudio, sou diretor da Associação Empresarial de Felgueiras e é com muito gosto estou aqui hoje a falar alguns dos trabalhos que a Associação Empresarial fez, também em parceria com a Câmara Municipal, neste projeto do Pão de Ló. Nós, de facto, em 2017 apresentamos uma candidatura, em 2019 foi aprovada pelo Norte 2020 e ela tem duas grandes vantagens. Uma é evitar o uso abusivo do produto Pão de Ló de Margaride por produtores de menor qualidade e, acima de tudo, a valorização do produto, fazê-lo crescer na sua cadeia de valor. Quando questiona quais são os mercados que nós já conseguimos atingir neste processo, posso dizer assim, resumidamente, que nós atingimos o mercado de Espanha, França e Luxemburgo por uma questão de proximidade, mas num estudo que nós fizemos, está no âmbito deste projeto, está identificado como potencial de internacionalização os Estados Unidos e o Brasil. Só que neste momento nós ainda não conseguimos chegar lá por causa da questão da validade do próprio produto, que não temos condições ainda neste momento de prolongar o seu prazo de validade, que o Pão de Ló de Margaride está sensivelmente entre 8 a 10 dias da sua durabilidade. Daí que, por força também da pandemia, nós até março de 2020 fizemos um conjunto de ações, prospeção, trouxemos 12 jornalistas estrangeiros, opinion makers de vários pontos do mundo para nos ajudar a promover o Pão de Ló de Margaride além fronteiras. Foi um conjunto de ações muito importante, só que
estamos a aguardar aqui uma segunda fase deste projeto. E esta segunda fase tem a ver muito exatamente com esta aumentar, digamos assim, a validade e a durabilidade deste produto sem perder as suas características únicas. Para isso, nós, numa das 6 sessões temáticas que organizámos ao longo de 2019, trouxemos um bom exemplo aqui a Felgueiras, que é a APOMA, a Associação dos Ovos Moles de Aveiro. Tivemos cá numa da sessão a doutora Patrícia Naia, sua secretária-geral, que partilhou connosco alguns contributos e, inicialmente, eles eram 9, hoje são quase 40, e é um pouco aquilo que nós também queremos fazer aqui em Felgueiras. Hoje, neste momento, somos 5 e, obviamente, a ideia é crescer. E eles eram um exemplo de como é que conseguir ultrapassar as dificuldades, foi, nomeadamente, fazer uma parceria com uma universidade em que, através da ultracongelação, conseguiram alargar este prazo de validade e hoje os ovos moles chegam praticamente a todo o mundo. Pronto, é esse um dos nossos trabalhos. Refiro, foi, digamos, suspenso pela pandemia, mas não vai ser, obviamente, essa situação que nos vai parar a nossa ambição. Claro. E isso também eu sei que é um objetivo da Câmara Municipal e nós, nossas 2 entidades, é isso que nós queremos fazer. Claro que sim, aprendemos com a partilha de experiências e ao mesmo tempo ganhar forças para quando isto abrir conseguirmos voltar ao mesmo ritmo, não é? Eu agradecia que desligassem mesmo os microfones, por favor. Já são conhecidos exemplos, Dr. António Paraíso, já são conhecidos exemplos de inovação do Pão de Ló, entre outros exemplos o Pão de Ló burguês e o caso do Pão de Love. Dr. António, pela sua experiência, que importância têm estes e outros fatores de inovação, de diferenciação, como contributos para a competitividade e internacionalização do produto? Boa tarde a todos. É um gosto. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Inovação. A inovação é fundamental, sem dúvida. Porquê? Porque inovar significa fazer diferente. E como o mercado no século XXI é extremamente competitivo, o mercado internacional, hoje em dia há uma... E não é só competição direta. Não estou a falar de outros concorrentes ou de outras regiões que possam fazer o Pão de Ló para além da região de Felgueiras. Refiro-me a que hoje em dia há muita competição indireta, em que o doce Pão de Ló compete com outros doces de outras regiões ou até de outros países. E no mercado internacional a competição é feroz. E por isso a inovação é fundamental para surpreender. É esse a principal função da inovação, é surpreender os clientes e atrair determinadas fatias de clientes que se deixam seduzir por essa inovação. Dito isso, na minha opinião, existe mercado internacional que pode ser aproveitado, sem dúvida nenhuma, pela região de Felgueiras com o seu Pão de Ló. E um exemplo interessante de inovação que eu encontrei recentemente, não foi com o Pão de Ló, foi com o pastel de nata. Eu até publiquei nas minhas redes sociais há poucos dias, depois podem lá espreitar. Há um fabricante de pastel de nata em Portugal que decidiu avançar fortemente para o mercado internacional, está a vender já 10 milhões de pastéis de nata por ano congelados no mundo inteiro. No vídeo que eu publiquei no LinkedIn, ele fala lá que está a exportar inclusive para a Coreia do Sul, e a inovação é notória no projeto dele. Além dos pastéis de nata tradicionais que todos nós conhecemos e que consumimos aqui em Portugal, ele estudou os diferentes mercados internacionais onde queria estar e apercebeu-se que era importante desenvolver variantes que fossem apelativas ao gosto de cada mercado onde ele queria estar. E então dá 2 ou 3 exemplos. Ele desenvolveu pastéis de nata com sabor a Roquefort e Camembert para o mercado francês. E os franceses adoram pastel de nata
com sabor a queijo. Desenvolveu pastéis de nata, onde injeta no creme uma compota típica se não estou em erro, da Coreia do Sul. Desenvolveu pastéis de nata com pedaços de fruta típica de um outro país. Ou seja, ele está, para um português, para os portugueses como nós, para um português típico, isso pode parecer um sacrilégio. Está a adulterar a receita original, mas a verdade o que ele está a fazer é a inovar e adaptar o produto para que ele seja mais apelativo a sabores diferentes e a gostos diferentes de cada mercado. E, portanto, eu acho que o Pão de Ló pode seguir este exemplo, deve estudar os mercados, na minha opinião, onde quer estar. Nesta primeira fase, mercados de proximidade, por causa do prazo de validade, e, portanto, é um produto que não viaja ainda muito bem, e, portanto, os mercados de proximidade. Provavelmente fará sentido, numa primeira fase, abordar a diáspora e ter como mercado-alvo a diáspora e os portugueses pelo mundo, e depois fazer com que os portugueses sejam embaixadores. Porque os portugueses que moram fora têm amigos estrangeiros, têm amigos locais. E de maneira que pode-se aí fazer... Agora, eu acho é que tem que ter... O Pão de Ló tem que estar embrulhado em histórias, em tradições, tem que estar embrulhado na cultura local. Tem que se contar histórias. Cada vez mais o produto não se vende apenas e só pelo produto. É preciso embrulhá-lo num universo intangível de arte, de cultura, de tradições e de histórias, que seduza as pessoas e as leva a experimentar, porque depois delas experimentarem, eu acho que ficam rendidas, como eu já fiquei. Eu agradeço-vos a gentileza de me terem enviado um Pão de Ló. Olha, eu não resisti, já comi metade. Está delicioso. A inovação pode-se dar de várias formas, não é? Por exemplo, fala-se no produto do caso Terra, um Pão de Ló que acabou por ser inovador por outras razões, por outras vias, que caiu no Japão e foi inovando de acordo com os produtos que tinha, mas também pode-se inovar estudando os mercados e preparando o produto, respondendo às necessidades de cada um. Sem dúvida. Sim, a inovação tem várias facetas, sem dúvida nenhuma. E depois também se pode inovar no produto e depois também se pode inovar na forma como se divulga e comunica o produto. E eu estava aqui a pensar, se vamos falar de inovação a sério e se queremos de facto que este projeto tenha futuro, temos que pensar que para atrair e captar o interesse das gerações mais novas, que daqui a 10 anos serão adultos, o meu sobrinho que tem hoje 15 anos, daqui a 10 tem 25. E, portanto, nós não podemos pensar a curto prazo. E se queremos pensar a médio e longo prazo, temos que saber comunicar com estas gerações mais novas usando as tecnologias digitais. Eu ontem à noite fui para a cama e lembrei-me desta antes de adormecer. E até tomei aqui nota. Eu acho que pode fazer sentido pensar em usar uma técnica de marketing digital que se usa muito e que em outros contextos e noutros produtos, que se chama gamification. E eu acho que se pode usar o gamification numa estratégia de divulgação do Pão de Ló junto dos consumidores mais jovens. Muito bem. Fica a dica. E, portanto, já vamos ter tempo de debater no final. Muito obrigada. E uma última nota. E poderia, no mercado internacional, e aí é papel da associação e do município, aderir ao projeto Slow Food, que é um projeto internacional que defende a gastronomia tradicional e feita com ingredientes e produtos tradicionais e não feita de forma com esses conservantes e com essas formas mais modernas de o fazer. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Okay. Bem, Dr. Pedro Vieira, fala-se em mercados internacionais que o Pão de Ló quer atingir e que já atingiu, entre outros os mercados de saudade, acabamos de falar dele. Que oportunidades e novos mercados internacionais destacaria aqui conosco?
Muito bem, muito obrigado. Não, os mercados da saudade, os mercados da diáspora portuguesa, que aliás o Dr. Cláudio Ferreira também já referiu, pelo menos 2 deles, França, Luxemburgo e depois os Estados Unidos, que também tem uma comunidade importantíssima como o futuro mercado, mas esses mercados são realmente aqueles que no curto prazo eu diria que são mais facilmente trabalhados. E a saudade mudou muito, os mercados da saudade mudaram muito nos últimos anos, portanto aquela visão do distribuidor dos anos 90, o Sr. Joaquim, que também era português e que distribuía as coisas ali perto dos supermercados e dos restaurantes portugueses, isso mudou bastante. Nós temos uma imigração muito diferente agora, pessoas que se misturam e que não vivem em conjunto e, portanto, se misturam com os locais. Isso, aliás, vem nos livros, não é? Se nós pensarmos um pouco nos chineses, não é? Eles têm um perfil de imigração muito de segregação, porque eles mantêm muita cultura original, mas depois não se misturam, não é? Ficam sempre ali muito fechados nas Chinatowns e tal. Depois temos pessoas que são completamente assimiladas e nós temos um perfil de imigração que é muito de integração, ou seja, nós integramos-nos bem com os outros, mas mantemos o nosso perfil original. E, portanto, e em termos de produtos que consumimos lá fora, os imigrantes portugueses, os da antiga geração e os da nova geração, consomem produtos portugueses e têm orgulho neles. E, portanto, também um pouco como o António Paraíso dizia, eles podem ser grandes embaixadores do pão de ló junto dos locais. A isso acresce outra coisa, que é, graças ao turismo, enfim, de uma maneira geral, no mundo, as pessoas viajarem mais, as prateleiras dos supermercados locais e de outros canais de distribuição têm cada vez mais as prateleiras dos produtos étnicos, portanto, coisas que vêm de toda a parte do mundo. Nós, inclusivamente, vemos isso aqui em Portugal. E, portanto, o que também temos assistido é que as empresas portuguesas que ocupavam, sobretudo, os mercados tradicionais da saudade, estão gradualmente, algumas delas que têm essa vontade e essa motivação, estão a mudar, portanto, para essas prateleiras étnicas já não associadas aos canais de distribuição portugueses nos países, mas de uma forma muito mais transversal. E, portanto, esse trabalho é muito interessante, que associado ao número de turistas que cada vez visita mais Portugal, também, quer dizer, depois tudo é potenciado, porque depois eles vêm, provam e quando vão para fora e para os seus países de origem querem encontrar. Então, há um primeiro grupo que é este da saudade, o facto, se calhar, e estamos a falar de grandes mercados a nível mundial, se falarmos da Alemanha, se falarmos da França, etc., Reino Unido, e que estão aqui mais perto, enfim, apesar do problema do prazo de validade. Há um segundo grupo de mercados, que são aqueles que não têm a ver com esta dinâmica, e aí eu destacaria a Ásia, não é? Por 2 motivos. Para além dos Estados Unidos e Canadá, que também têm a diáspora portuguesa, o Brasil, pelas relações históricas, que também, enfim, será por isso que será prioritário também, mas eu destacaria a Ásia. Por um lado, por aquilo que referiu, a existência do Castela, e eu vivi no Japão e, portanto, eu percebia a importância do pão de ló de origem portuguesa, era um orgulho para nós, que chegamos lá em 1543 e levamos muitas coisas, entre elas as receitas, e a forma como à saída, portanto, nos aeroportos, quando vai em viagem, naquelas pequenas lojas à saída, encontra o pão de ló para o levar, o Castela, como recordação do Japão ou para oferecer a alguém. Portanto, já lá estando esse pão de ló diferente, aliás, como referiu e muito bem, no seu formato e até depois, enfim, com chá verde e mais umas coisas e tal, a verdade é que já existe a tal história que também o António Paraíso referia, já há uma referência. E só para terminar, eu espero estar ainda dentro do tempo, sou mesmo obrigado também a falar do primo do pão de ló, né? do pastel de nata, porque, por coincidência, quando eu vivia no Japão em 98, eu não tinha televisão em casa, depois fiz uma viagem à Coreia do Sul e então liguei logo à televisão no quarto do hotel, e qual é a notícia que estava a dar na CNN? A explosão do pastel de nata, que foi em 98, portanto eu fixei, nunca mais me esqueci, a explosão das vendas do pastel de nata em Hong Kong. E, portanto, aquilo, inclusivamente, eles mostravam lá na notícia da CNN, umas filas enormes e tal, e acho que até se falava ali de um mercado negro, das senhas, das filas, para ver quem é que conseguia dar uns saltos à frente na fila para comprar o pastel de nata.
Bom, o que é que acontece? E também, enfim, pelo problema já levantado pelo Dr. Cláudio Ferreira. A produção era lá, ou seja, isso resolvia bastante destes problemas da distância do prazo de validade. Portanto, e esse é outro ponto, e foi adaptado. Ou seja, infelizmente para nós, ou não, porque a verdade a explosão foi tal, não sei se tem esta noção, mas o pastel de nata é, por exemplo, uma das sobremesas do Kentucky Fried Chicken em toda a China. Portanto, aquilo são aos milhões, além de lojas especializadas e tal, e que depois chegou ao Japão, Coreia do Sul, por aí fora. E, infelizmente, para nós foi um inglês o responsável por isso. Portanto, foi ele que adaptou ligeiramente a receita. Doutor Pedro? Acabou os 5 minutos. Não o bloqueei. Doutor Pedro? Não, está com problemas na internet. É melhor avançar. Avançamos, mas eu acho que seria um mercado. Já está. E agora? Doutor Pedro, ficamos sem ouvir as últimas 3, 4 frases. Muito bem. Eu estava a dizer, portanto, que olharia para lá, olharia para a Ásia com atenção, onde há uma história, há uma ligação para Portugal, uma perspectiva sobre Portugal muito interessante, histórica, de quem os primeiros europeus a chegarem à Ásia, enfim. E, portanto, eu olharia com alguma atenção para lá, resolvidos que fossem os problemas da ultracongelação, ou com uma produção local, espero que não por um inglês, mas por um português. E depreendo da sua comunicação e termos esta consciência de que mudamos de paradigma, do paradigma da globalização e passamos à localização, ou seja, o local agora começa a ter valor a nível global. Daí essas lojas que têm produtos locais e que são muito valorizados, não é? E adaptados. Doutora Mónica Moreira, conhecendo os mercados, pois lida com eles diretamente no âmbito da rede externa da ICEP, que estratégias ou formas de acesso aos mercados internacionais destacaria? Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e agradecer o convite e dar um cumprimento especial ao chefe Poipala, que há uns anos, e começando pela frase de conhecer os mercados, andávamos na Rússia a promover produtos portugueses, vinhos portugueses, e que acabei na cozinha com o chefe Poipala, que muito prazer e muita honra me deu. E na ótica de faço... A honra foi minha. Faço o que é preciso, faço o que é preciso para estar presente nos mercados, e é esse o papel da ICEP. A ICEP, como entidade pública que é responsável pela internacionalização das empresas portuguesas, está ao lado das empresas. Ou seja, o nosso papel é através de uma gestão integrada do processo de internacionalização, independentemente do grau de internacionalização de cada empresa, ou seja, nos primeiros passos estamos ao lado das empresas, como também acompanhamos empresas, grandes empresas com investimentos elevados e em parcerias internacionais e principalmente também trazer investimentos para Portugal. Neste sentido, será muito importante passar a mensagem e agradecendo esta oportunidade de falar um bocadinho para as empresas da região, dizer que a ICEP tem ao dispor gestores de cliente para cada uma das empresas, para acompanhar nos seus passos, para poder identificar quais são os principais mercados, as melhores estratégias para aquela empresa em específico, porque as empresas não são todas iguais, têm necessidades diferentes e portanto, é muito importante fazerem esta ponte, contactarem-nos, porque somos uma agência pública ao serviço das empresas e portanto, principalmente o facto de termos uma rede externa com mais de 60 escritórios a nível mundial, e, portanto, todos os mercados que foram aqui referidos, nós temos delegações e temos colegas que estão lá para apoiar, para identificar oportunidades de negócio, fazerem prospecção para as nossas empresas, encontrarem parceiros locais, inclusivamente na parte de investigação, e, por que não, tentar encontrar parceiros para essa incorporação de inovação tecnológica
que é necessária em vários produtos, e também no caso do pão de ló, que vejo aqui uma oportunidade. Obviamente que, como os meus colegas de painel já referiram, terá que ter uma adaptação para poder expandir-se para outras geografias, mas também o facto de terem as associações setoriais também têm um papel importante. No caso, a Portugal Foods tem um centro de investigação tecnológica que pode dar algum apoio neste processo também, e a ICEP, através também do programa de incentivos, que também é importante, de apoio à internacionalização, o facto de coordenarmos o plano de promoção externa nacional juntamente com as associações setoriais e sermos organismo intermédio no apoio aos incentivos à internacionalização. Recomendo também que as empresas façam esse contacto, porque podem participar em feiras internacionais, em missões empresariais, fazerem essa preparação de prospecção de mercados, e muito, muito importante é fazer um plano, é ter um plano de prepararem-se, capacitarem-se. A ICEP tem um plano de capacitação bastante exaustivo, e nós também, o facto de estarmos neste momento numa transformação digital, temos uma plataforma privilegiada que é o Portugal Exporta, que tem inteligência artificial, no qual as empresas podem se inscrever e vão ter um perfil direcionado para si, para o seu grau de maturidade, com indicações de mercado, estudos de mercado e um contacto com o cliente que poderão ser direcionados para as suas próprias necessidades. E estamos aqui ao lado das empresas e convosco a fazer esse processo. Muito obrigada. E de referir que a ICEP tem uma newsletter que envia e que as empresas podem ver quais são os mercados que estão a ser trabalhados, que podem se identificar com esses mercados ou não, e depois então entrar em contato, não é? E o facto de através do Portugal Exporta, ao registarem-se no MyICEP, vão ter essas mesmas recomendações direcionadas ao seu setor e à sua especificidade. E portanto será importante esse registro, porque vão ficar com uma janela mais próxima connosco e nós podemos também servir melhor, que é o nosso papel. Muito bem, muito obrigada. Chefe Paula, todos os dias sente na pele esta necessidade de ter que escolher produtos, receitas, pratos, sobremesas para elaborar as suas emendas. A chefe Paula, como é que vê esta diversidade de receitas de pão de ló, a sua importância e riqueza enquadrada na doçaria tradicional portuguesa? Olá, boa tarde. Eu sou o chefe. A chefe Paula só sou a partir das 8 da noite. Até às 8 sou o Rui Paula. Estamos quase. Assim, a partir das 8 eu já sou a Paula. Muito bem. Olha, para lhe dizer o seguinte, a gastronomia, de facto, e foi vincado por si, revela o que pessoas é que nós somos, que país é que somos. Tem um vínculo cultural muito grande. Qual é o problema da nossa gastronomia, sendo ela versátil e boa? Repare, temos doces conventuais como não tem ninguém. Fazemos estofados como ninguém. Fazemos grelhados como ninguém. Lembre-se da sardinha, por exemplo. Ou de um peixe grelhado que parece fácil e não é. Temos assados. Temos pratos emblemáticos. O que é que nos falta? Primeiro ponto de interrogação. Falta exatamente, estamos bem representados nesses países, a começar, como foi referido também, pelos países da saudade. Porque quando vai a esses restaurantes no país da saudade, não são restaurantes que põem a nossa comida, a nossa gastronomia, no nível que merece. E eu sei porque eu já fui cozinhar a alguns. Portanto, começa por aí. Enquanto a Itália, por exemplo, que tem aquela comida mediterrânica com tomate, alho e uma massa, fazem belas refeições, têm tudo espalhado pelo mundo. Quantos restaurantes, inclusive até em Portugal, quantos restaurantes italianos têm espalhados pelo mundo? Vai precisamente ao Brasil e vai ver quantos restaurantes italianos existem, quando fomos nós que estivemos lá primeiro. Portanto, começa logo por aí. Devia haver bons restaurantes, com uma bela carta de vinhos, com um bom serviço, a dizer que nós portugueses sabemos fazer bem. Não existe. Logo aí é difícil, começa a ser muito difícil. O António Paraíso falou que o pão de ló, ou alguém falou do primo, não sei quem é que falou, não foi António Paraíso, mas o António Paraíso falou do pastel de nata.
Sim. Que de facto, até dou o exemplo de um comerciante que está a vender não sei quanto, ou de um empresário. A verdade, e alguém falou de primo, mas o pastel de nata é um primo muito forte. E porquê que o pastel de nata é um primo muito forte? E porquê que está disseminado e é fácil? E além de ser bom, evidentemente. O pastel de nata é uma coisa portuguesa, evidentemente, uma receita portuguesa, um bolo português, que de facto se come desde o pequeno almoço à tarde e por aí adiante. E se for preciso, sempre a sair quentinho. O pão de ló não é assim. Logo, primeiro erro. Se queremos, primeiro erro, neste aspecto, se queremos disseminar o pão de ló, temos que criar uma receita individual para comer um pão de ló. Eu, por exemplo, no meu restaurante já fiz um pão de ló, que em vez de ter o papel bem embrulhado, era massa brique. E por acaso, depois até fiz um que levava queijo. E por acaso, depois até fiz um que levava framboesa. Consegue-se fazer isto. Mas é individual. E neste caso, tinha-se criar o pão de ló individual para comer à mão. Mas, quando ele fosse transportado, que fosse transportado de onde quer que fosse, e que vá a um forno a determinada temperatura e ele saia direitinho. Há uns que levam fermento, há outros que não levam fermento, não interessa, isto é uma receita. Estudar a receita que nós queremos. E depois, outra coisa que temos que fazer ao pão de ló, que não é bem este, é tornar o pão de ló com umidade, entre aspas. O que é isto? Até existe o pão de ló molhado, não é? Como sabem, é muito mais apetecível para comer individual. Ou seja, é um bolo que pode-se pegar neste pão de ló de Felgueiras e tornar individual, pequenino, que a gente coma com café, mas que tem essa tal cremosidade. Porque um bolo de arroz é muito bom, eu adoro o bolo de arroz. Mas não é um bolo tão versátil, tão transversal a toda a gente. Então, começa por aí. Chama-se estudar o mercado, e o mercado é esse. Se nós temos o pastel de nata, que de facto está disseminado por todo lado, inclusive há um amigo meu que tem a manteigaria, que nunca investiu em espaço nenhum e que vendeu por milhões de euros, por 5 ou 6, ao grupo da Portugália, tudo o que ele fez. Portanto, e só com lojas alugadas. Ainda só tinha 2 ou 3, ou 4 no máximo. E vendeu a Portugália por esse valor, e o que é que ele vende? Só pastel de nata e café. É o que existe nas manteigarias. Portanto, é este lado que tem que se criar. Ou seja, nós somos fortes. Já foi dito aí que, de facto, estivemos no Japão, nós estivemos no Brasil. Nós temos mercados com grande proximidade. Não é só a Europa, porque na Europa nós estamos perto, nos outros nós estivemos lá. Eu, na Casa de Chá, por exemplo, o menu que aceita os 21 pratos é de descobrimentos. Nós fomos um povo descobridor, nós chegámos antes dos outros. E isto tem que ser aproveitado. Já foi falado de história. E muito bem, tem que se contar uma história. Mas esta história tem que estar associada, esta embalagem toda, tem que estar associada a um produto que as pessoas gostem, um produto que seja prático, a um produto que de facto seja assim. E o pão de ló é visto como um bolo de Páscoa, que não pode ser assim. E sabe porque é que ele é visto como um bolo de Páscoa? Porque é grande. Foi assim que ele foi disseminado. Pelo menos aqui no nosso país é assim. É um pão de ló grande, familiar, que é bom. Que com queijo da serra é uma delícia. É óbvio. Mas, se é o que estamos a falar, e que estamos aqui, várias pessoas querem internacionalizar o pão de ló, um conjunto de pessoas, somos nós todos, estamos aqui a falar, a primeira coisa que tem que se fazer é torná-lo pequeno, a comer individual, a comer de manhã, à tarde e à noite, quando apetece. E que se vá às confeitarias, que se vá às boas pastelarias e que ele exista, bem apresentado, bonito, mas individual, nunca em grande. E depois, nunca pode ser um bolo só seco. E por isso é que já existe pão de ló molhado, que não é dessa região, mas não faz mal. Nesta região existe o pão de ló. E que é bom este proveito, por exemplo, de margarido. Então, é só fazer isto, é torná-lo mais apetitoso, é torná-lo mais goloso ainda, para terem vontade de comer. E depois prático, que com €1, digamos assim, exatamente, consiga, ou com €1,80, consiga comer um pão de ló e tomar um café. E depois, por que não, ir comprar um familiar mais tarde? E depois, por que não, e evidentemente, mais, o que é que o pastel de nata faz? O que é que as casas a vender pastel de nata fazem porque estão a vender muitos? Porque comem um e levam 6 para casa, na caixinha. Mas se não quiser levar 6, leva só 3. É aí o segredo, porque se toda a gente só comesse um, eles não vendiam tanto. O segredo é que a pessoa come um, está quentinho, está ali porreiro num tabuleiro, e entretanto levam 3, 4, 5, 6 para casa, ou 12. E os estrangeiros que vêm cá a Portugal levam para os seus países. E é assim que as coisas disseminam. Já dei aqui alguns tópicos,
que a restauração e a hotelaria devia estar muito bem representada lá fora, seja nos países da saudade ou nos mais próximos, seja onde nós estivemos primeiro, e portanto devia haver belos restaurantes com um bom serviço, de alta gastronomia, para de facto dizer que somos bons. E depois, a seguir a esse, aparecem os outros mais abaixo, porque tem que haver mercado para toda a gente. O que é preciso é ter conceito e fazer uma comida boa. Muito bem, chefe. Obrigada pelas dicas, tem toda a razão. Vamos, Dr. Luís Pedro Martins. Enquanto muitos de nós, na área do turismo, temos estado parados, o Turismo Portinorte tem avançado a todo vapor no sentido de promover o melhor norte de Portugal. Paralelamente, contribuir para esta retoma de atividade que todos nós estamos a desejar. Este trabalho tem vindo a ser reconhecido e recentemente premiado, como é o caso do vídeo O Norte é lá em cima, dirigido ao mercado internacional, precisamente. Os nossos parabéns. Dr. Luís Pedro Martins, em que medida os produtos com esta qualidade, como é o caso do Pão de Ló, contribuem para a atratividade turística do nosso país? No fundo, em que medida estes produtos facilitam o seu trabalho? Muito bem, muito obrigado pela pergunta, muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por cumprimentar e agradecer o convite ao Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, meu querido amigo Nuno Fonseca, e depois também cumprimentar todos os meus colegas de painel e mais uma oportunidade para rever aqui alguns amigos que infelizmente, força da pandemia, não vai acontecer tantas vezes. Depois porque estamos num festival, mostrar a prova do crime, e ela está aqui, já vai a meio, não sendo individual, mas concordando em absoluto com o que o Rui Paulo disse, mas já vai a meio. E depois já agora também a acompanhar os vinhos de Felgueiras, que também são bons. Bom, respondendo diretamente à pergunta, o turismo traz aqui de facto uma outra dimensão. Nós procuramos desde sempre, e Portugal fez esse trabalho, de levar os seus produtos ao mundo, e é bom que o continue a fazer. O turismo propõe-se a trazer o mundo ao território. Nós em tempos levámos o vinho do Porto ao mundo, hoje tentamos levar o mundo ao Douro, ao Minho, a Trás-os-Montes, e é isto que também queremos fazer a territórios como, por exemplo, o município de Felgueiras. Em boa verdade, o Pão de Ló de Felgueiras também vai acompanhando o Portinorte nas suas feiras internacionais. Mas essa é uma dimensão do trabalho. A outra é em sentido contrário, é tentar levar o país e levar também os turistas internacionais que cada vez chegam em maior número à região, tirando este ano de pandemia, obviamente, levá-los a conhecer através de conteúdos como este, da gastronomia ou destes festivais que hoje também aproveitamos para estar aqui a celebrar. A gastronomia e os vinhos, aliadas ao consumo cultural do território, é aliás a chave para o sucesso na recuperação do destino Portinorte de Portugal. Nós acreditamos que com a arte, a cultura, associada à excelência da nossa gastronomia e também à reputação dos vinhos, nunca esquecendo também o domínio de bem receber das nossas comunidades, posicionam de facto o nosso destino para competir com os melhores do mundo. O filme que falou retrata um pouco tudo isto, também a arte de saber receber. Mas nós estamos conscientes que ainda temos algum caminho a percorrer e hoje já foram apontadas aqui várias ideias. Nós precisamos ganhar escala e precisamos de posicionar a nossa gastronomia no mesmo patamar onde já estão de facto muitos dos nossos vinhos. E é também por este motivo que o Turismo de Portinorte se aliou a um conjunto alargado de instituições da região para criar a Academia Internacional de Alta Gastronomia e Negócios, aquela que esperemos venha a ser a primeira escola de alta gastronomia em Portugal, e é uma lacuna ainda no país, contrariamente ao que existe já nos nossos grandes concorrentes. O Rui Paulo saberá falar disto melhor do que eu, mas a Cordon Bleu em Paris julgo que tem mais de 180 anos, os nossos vizinhos do País Vasco já conseguem estar no ranking das 10 melhores escolas mundiais, e nós que temos sempre a gastronomia, os doces, os vinhos, não conseguimos depois dar continuidade à formação e fazer aqui a retenção de talento. Infelizmente acontece ao contrário, eles vão para fora continuar os estudos e depois muitas das vezes já não regressam. Mas mesmo assim nós temos dado cartas.
As viagens para consumo de produtos e destinos de gastronomia e de vinhos ocupam a terceira posição nas motivações da procura turística da nossa região. É importante também divulgar-vos este número. Isto tudo enquadrado num cenário de oportunidades que nós queremos centrar aqui na estratégia de turismo para este segmento e para o território. Centrar a intervenção no potencial destes recursos, como é, exemplo, o Pão de Ló, potenciando como recurso turístico que pode, de facto, ser vendido, diria até cruzado com outras experiências culturais, experiências de natureza, e que todas elas, de facto, ajudem a potenciar aqui a internacionalização do destino do Porto e Norte, numa perspectiva de experiência também turística. Lógico que para isso temos que envolver agentes económicos do setor do turismo e não só, que se encarreguem aqui de adaptar o produto às características da sua operação de comercialização, de distribuição. Falaram aqui, eu estou completamente de acordo, não podia estar mais de acordo, com os lusodescendentes. E digo-vos que ainda ontem, nem de propósito, participava num programa da RTP com lusodescendentes. E queremos iniciar, e estamos a iniciar um projeto, apoiado também pela Secretaria de Estado das Comunidades, porque percebemos, aliás, não só percebemos, como eles até quase nos acusam disso, de serem muito mal aproveitados. Os nossos lusodescendentes são, e estes, os atuais, são a melhor geração de sempre, a mais bem qualificada, muito bem inserida nas sociedades onde estão, com grande networking, e dizem-nos, nós somos os melhores embaixadores de Portugal, mas fazemos-lo a troco de nada, a troco de paixão e de emoção e do amor que têm pelo país. Nós estamos a fazer já esse trabalho para divulgar o termalismo e o enoturismo, mas queremos fazer mais, e esta é uma ideia que quase todos os oradores acabaram por divulgar e faz todo sentido, julgo que aqui estamos todos de acordo. Depois há que encontrar aqui regiões de proximidade com quem podemos trabalhar de forma mais próxima, não só no país, aqui com o centro e com Lisboa e com o Alentejo, mas também com os nossos vizinhos da Galiza e de Castelo Leão, onde aqui não se põe esta questão dos prazos. Feito este trabalho, é preciso avançar para a verificação da maturidade deste produto no contexto internacional, sabendo nós, conforme já vários oradores disseram, não é fácil. Demos o exemplo do Pão de Ló, de facto, a simples circunstância dele poder ser já produzido lá, e em alguns casos, por exemplo, no mercado russo, já nem é sequer não é um português também, é um russo que o veio cá conhecer e que o levou para lá, e hoje tem um império. Doutor Luís. Tudo, não sei, no registro. Doutor Luís. Deve estar a chegar à Rússia. Se calhar vamos avançar e depois terminaria mais à frente. Trabalhar bem. Doutor Luís, não o estamos a ouvir. Liga ao São Luís, por favor. Doutor Luís. Agora. Sim. Bom, eu estava a dizer que nós temos aqui as pessoas, temos a matéria-prima, temos tudo para criar boas narrativas, e este é um recurso tão único e ao mesmo tempo tão fácil de explicar, e no caso do Pão de Ló de Felgueiras, com uma história antiga, eu acho que agora basta abrir as portas ao mundo e dizer, como dizia o Miguel Torga, entre quem é. E já agora foi precisamente esse o mote, e termino com o início da frase que me foi transmitida, a vitória que tivemos agora em Berlim. Estamos também já na shortlist de 5 festivais internacionais, porque o filme passa muito isso, essa ideia de acolher, saber receber, e depois mostrarmos, e se tiverem a oportunidade de ver o filme é um mix entre paisagem, gastronomia e saber receber. E é isto que temos que continuar a fazer. Muito bem, muito bem. E são estas sinergias aqui juntas que vão conseguir inovar e levar além fronteiras o Pão de Ló. Muito bem. Doutor António Ponte,
Eu e a minha equipa do State to Talk Instituto, como instituição que convida os visitantes a ter uma experiência de imersão cultural na região, que trabalha o turismo cultural e que paralelamente investiga a cultura local, vamos apercebendo que grande parte da percentagem e uma percentagem significativa de momentos importantes ligados à cultura e ao cotidiano das pessoas acontece à volta de uma mesa. São os batizados, são as comunhões, são as comemorações, são as próprias reuniões. Aliás, quando recebemos um visitante na nossa região, não pode faltar um bom repasto. Dr. António Ponte, qual a importância da gastronomia portuguesa e da doçaria tradicional na cultura, nas memórias e nas tradições? Dr. António Ponte? Muito boa tarde a todos. Também começar por agradecer à Câmara Municipal de Felgueiras, na pessoa do Sr. Presidente, o convite para participar deste debate. Dizer-vos, antes de lhe responder, que partilho muito de muita informação que já aqui foi dita, nomeadamente uma coisa que o Rui Paulo disse, de facto, é a qualidade. Não interessa só exportar e exportar ideias, interessa exportar a ideia com qualidade. Porque nós somos muitas vezes confrontados no estrangeiro com restaurantes portugueses em que a qualidade é muito duvidosa, em que não dignifica em nada aquilo que é a gastronomia portuguesa. De facto, a questão que me coloca é muito interessante e situa-se dentro de uma perspectiva que eu tenho vindo também com a nossa equipa da Direção-Geral de Cultura a abordar, que se prende cada vez mais com a importância do património imaterial na questão e na valorização do território. E, portanto, nós temos sempre de perceber que a cultura e o património resultam sempre da ação do homem no seu tempo e no seu espaço. E, portanto, a construção da gastronomia é sempre uma resposta muito adequada do homem ao tempo e ao espaço, com os recursos que tem em cada sítio. Por isso a nossa diversidade geográfica, a geografia física e a geografia humana vai determinar esta diversidade que o nosso território tem e vai enriquecer claramente aquilo que é a oferta e a experiência do território. Portanto, isso manifesta-se do ponto de vista do património material, que não vale a pena falar neste momento, mas muito naquilo que é o património imaterial. Faz-me pensar muito numa frase que o Fernando Pessoa diz que é toda a arte é uma forma de literatura. Mas isso pode-nos permitir extrapolar e adaptá-la para todo o turismo, é uma forma de turismo cultural. Porque, independentemente da motivação, há sempre um contacto com um vetor da cultura imaterial, há sempre um contacto com a comunidade. E, portanto, esta dimensão da cultura imaterial está presente em cada experiência, seja ela do turismo, negócio, do turismo saúde, do lazer. Portanto, a dimensão da cultura de cada sítio, que enriquece a experiência de cada sítio, aumenta a sustentabilidade do mercado e, de alguma forma, valoriza a visita e consegue, de certa forma, atrair, aumentar a atratividade de cada sítio. Uma atratividade que tem de ser baseada na autenticidade dos produtos, na diferenciação dos produtos, na qualidade dos produtos e no storytelling que se cria em torno dos produtos. Portanto, é verdadeiramente essencial. Eu tentei fazer uma pesquisa até não muito profunda, mas para ter alguma informação para esta conversa, e a informação disponível é muito limitada. Portanto, tudo aquilo que está online é muito superficial, quer dizer, não nos permite construir um storytelling adequado. Ela baseia-se muito na história das casas do Pão de Ló, mas muito pouco na história do próprio Pão de Ló, na sua origem, no seu processo de fabrico, naquilo que o identifica com o território. Porque é que ele nasce neste território, este tipo concreto de Pão de Ló, e não nasce noutro? Isto tem muito a ver com a dimensão cultural e patrimonial que nós atribuímos a cada manifestação. E, portanto, penso que, sem querer prolongar muito, que o património imaterial e a gastronomia em concreto, aliás, como disse, estão na base de cada experiência, e para que isto aconteça há uma outra coisa que é muito relevante. Nós temos vindo a falar de dimensão económica, seja por via da internacionalização, seja por via do turismo, mas há aqui uma questão que é verdadeiramente essencial,
é que só existe dimensão económica e turística enquanto houver valor cultural. É absolutamente essencial que o valor cultural seja preservado. Nós não podemos, quer dizer, nós estamos a pensar numa dimensão, ou em todas as dimensões, mas não podemos deixar nunca de pensar na dimensão de base. É que se não existir a manifestação, não existe nada que o turismo possa oferecer, nem existe nada que possa ser internacionalizado. E, portanto, uma aposta, em primeiro lugar, nas pessoas que são os detentores do saber fazer é verdadeiramente essencial. Por outro lado, uma aposta muito clara naquilo que é a análise histórica da evolução da manifestação, e quando falo de manifestação, falo do receituário, dos utensílios, evidências, não é? Evidências que podem recolher. Que são a base de tudo. Porque, quer dizer, nós não podemos querer exportar para a China, ou para o Japão, ou para a América, o que nós não sabemos o que é. Porque arriscamos-nos a ter o bolinho de bacalhau com o queijo recheado como uma receita tradicional de Portugal. E, portanto, esta questão da autenticidade, do rigor histórico, do rigor cultural, é de facto um vetor que eu não podia deixar de referir neste momento, porque qualquer das ações que foi aqui explícita, toda ela está assente em quê? Está assente no valor cultural, no valor patrimonial, que tem de ser, não é de certa forma, é em absoluto preservado, estudado, documentado, videografado, fonografado, portanto, fotografado, para que nós consigamos, de facto, ter no futuro a possibilidade de tratar da internacionalização, mas essa internacionalização, seja por via do turismo, seja por via dos mercados externos de venda, só poderá acontecer de forma muito mais eficaz quando nós tivermos, de facto, as matrizes do património imaterial bem mais solidificadas. Portanto, antes de estudar os mercados mais adequados ao produto ou vice-versa, requer um estudo patrimonial do produto e saber o que temos dentro do produto para depois então internacionalizarmos e estarmos à vontade para poder fazer inovações. Exatamente. Se nós não conhecermos o produto, também não conseguimos inovar, não é? Ou pior que isso, ao querer inovar, nós podemos estar a pôr em causa a própria autenticidade do produto. As bases. Exatamente. Não é? Portanto, se não houver uma solidez muito forte na matriz patrimonial, qualquer alteração, qualquer inovação, que é extraordinariamente importante também para a adaptação aos mercados, mas só pode ser feito não pondo em risco a matriz cultural identitária original. Ou só deve ser feita desta forma, desculpa. Antes de passar para o próximo interveniente, Sr. Presidente, fazia aqui o ponto que é estas características do bolo do pão de ló, por exemplo, permitiu que ele, por exemplo, em anos anteriores, chegasse ao Japão através de 2, 3 cozeduras, daí ele ser seco e não úmido, como falávamos anteriormente. Portanto, se nós mexermos nessas características, talvez tínhamos que alterar, não é? Nós sabemos que qualquer bem alimentar era excessivamente seco para resistir ao tempo. Exatamente. Portanto, ele é seco para ter a possibilidade de resistir ao tempo, de ter menos agentes de degradação. Ora, é preciso estudar isso era a matriz de qualquer carga alimentar que ia a bordo das naus e das caravelas quinhentistas e seiscentistas. Muito bem, mas agora claro que agora não. Bem, mas já vamos debater isso no final. Obrigada pelas dicas, Dr. António Ponte. E passaríamos então, Sr. Presidente, entre outros produtos, é com o pão de ló que Felgueiras prepara o seu cartão de visita nesta época festiva da Páscoa. Sr. Presidente, que futuro se projeta para este produto endógeno que tanto nos orgulha, o pão de ló de Margaride? Bem, antes de mais, e tentando ser rápido, permitam-me desde já cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar, não só as entidades, os seus representantes, os nossos produtores de pão de ló e de outro tipo de doçaria, também aqueles que trabalham nestas áreas da doçaria, e uma palavra especial a todo o nosso painel que está aqui presente e que certamente eu tenho notado, por aquilo que estava a ver, vocês de facto não comem muito pão de ló. Porque eu reparei que o mais gordinho sou eu e de facto deve ser do pão de ló vocês. Oh, Luís Pedro, tu foi só hoje que é para te começares a alimentar.
mas de facto são de facto pessoas que muito me orgulho de ter aqui presentes como oradores, no sentido de também poder dar os contributos e a vossa experiência, que é extremamente importante para nós, assim como muitos outros também o poderão certamente fazer. Deixem-me fazer aqui também uma referência relativamente a alguns problemas técnicos que tivemos. As falhas são apenas e só minhas, mas uma palavra também de gratidão a toda a nossa equipa que trabalhou e tem trabalhado para este Festival do Pão de Ló, que estão também de parabéns, e àqueles que estão aqui com este Digital Meeting. Sobre o Pão de Ló, dizer de facto que o Pão de Ló para mim é importante porque eu estive presente no processo de certificação, ou no início do processo ainda na Associação Empresarial, antes de assumir funções, e fui eu que lancei no fundo a pequena semente ainda para que isso pudesse acontecer. Portanto, estou perfeitamente à vontade para falar sobre isto e dizer que o Pão de Ló é a nossa iguaria, e pegando aqui já um bocadinho naquilo que acabou de dizer o Dr. António Ponte, conjugando com aquilo que disse não o chefe Rui Paula, mas o Rui Paula, ainda não são 8 da tarde, dizer que eu sou um homem que gosta de arriscar, e sempre gostei toda a vida. Eu sou um homem também da gastronomia, acho que nós não temos de ter medo de arriscar, porque quem está dentro de uma cozinha muitas das vezes tem que pegar nos ingredientes que tem à mão para poder fazer aquilo que melhor sabe em cada momento. O Pão de Ló, nós temos a nossa fórmula, que é tradicional, mas temos certamente de fazer este caminho que o Dr. António Ponte falou, não perdendo a identidade daquilo que é o nosso Pão de Ló, recuar no tempo para poder dar passos firmes para a frente, caminhando naquilo eventualmente que pode ser aquilo que o Rui acabou há bocadinho de referir. Nós temos que, o Pão de Ló é de facto um produto grande, difícil comercialização, nós temos que caminhar para formatos em que as pessoas possam ter o produto, consumi-lo e não ficar depois a estragar-se, porque será difícil a acomodação, que possa fazê-lo em formatos diferentes e que possa, acima de tudo, ter também um valor económico mais baixo, porque senão depois acaba por ser muito dispendioso. Nós temos feito algum trabalho no sentido de cimentar também isto, que foi aquilo que se falou numa fase inicial desta conversa, naquilo que são os mais novos. Temos feito no Festival do Pão de Ló aquilo que são os nossos workshops com as escolas, com os mais novos. E aqui uma referência. Eu acho que cada um de nós pode comprar na mesma Pão de Ló e pode se sentir tentado a fazer essa receita em casa. Para quê? Porque eu acho que quando nós pomos as mãos na massa, no sentido de fazer o produto, nós começamos a dar outro valor ao produto. Eu refiro isto e dou um exemplo, porque conheço, é a mesma coisa que ir a um restaurante. Toda a gente acha quando vai ao restaurante e paga 30 ou 40 euros que é caro. É caro porque não sabe o trabalho que existe à volta de montar uma mesa, não sabe o trabalho que existe à volta dos produtos, aquilo que acontece. E aqui acontece exatamente neste produto ou em qualquer outro, e nós devemos saber valorizar e, portanto, obrigar as pessoas a valorizar aquilo que se faz todos os dias, seja ela em que atividade for, porque ninguém é empregado de ninguém, todos nós devemos, quando temos que usufruir, seja de que serviço for ou de que produto for, devemos valorizá-lo efetivamente por aquilo que ele é. E nesse sentido eu acho que nós temos que fazer este caminho, os nossos produtores têm que fazer esse caminho, seja a inovação através daquilo que o Rui dizia, seja através da embalagem, porque não depois, em cada época festiva, aquilo que é a história que normalmente vem associada ao Pão de Ló, não possa ser contada uma história à volta daquilo que é, por exemplo, a confecção do Pão de Ló, já por gerações novas, por exemplo, com os seus netos, seja ela uma história de Páscoa, seja ela uma história de Natal. E, portanto, eu acho que temos que ir criando este caminho. Aquilo que se falava, e o Luís Pedro Martins há bocadinho falava da questão e mostrou ali o vinho. Nós temos também fantásticos vinhos nesta área. Há que começar a conjugar estas sinergias entre uns e outros, porque conseguimos certamente comer mais Pão de Ló se bebermos mais vinho. Se o fizermos, saem os dois a ganhar. Quanto ao processo de internacionalização, e aqui há que fazer uma distinção, e quem está nesta área saberá melhor do que eu. Uma coisa é falarmos da exportação, como estivemos aqui a falar essencialmente, outra coisa é o processo de internacionalização. Qualquer produto é sempre, presumo eu, salvo raras exceções, e trabalhado pelas universidades e pelos especialistas nesta matéria, o produto, se não for consumido na hora, ou praticamente na hora que é feito, perde sempre algumas das suas características. E por aí, para fugir um bocadinho àquilo que falava há pouco, penso que foi o Dr. António Paraíso, da questão do slow food, e fugir à questão dos corantes e dos conservantes, muitas das vezes, para poder também pormos em prática um produto genuíno daquilo que nós temos na nossa essência. Podemos fazer o caminho, porque não,
de juntar algumas casas e arranjar algum ponto de produção noutras partes do mundo. Já vemos algumas casas de até os próprios concelhos, muitas das vezes já começam a ter a casa, por exemplo, de Felgueiras, que possa vir a acontecer em Paris ou possa vir a acontecer em outra parte. Aqui falavam há pouco, e cumprimentando também quem está além fronteiras, via aqui há pouco uma mensagem da República Checa, porque não em Praga. Nem 5 minutos. É um bom mercado. Mas dizer que efetivamente é importante para nós possamos fazer este caminho. Eu estou certo que com estes contributos todos que foram dados, ajustando isto àquilo que é as mais-valias tecnológicas que hoje temos e o know-how que nós temos de saber fazer, juntando as pessoas, que é o essencial na produção e na construção de qualquer cultura, de qualquer país, e aquele bem saber receber, como se falava aqui há pouco no setor de turismo, nós teremos condições únicas e nós sabemos fazer aquilo que mais ninguém sabe. Eu não estou aqui a pôr em causa aquilo que são os outros povos, não estou aqui a pôr em causa aquilo que são as outras gentes, mas ninguém sabe receber como nós, ninguém sabe fazer como nós, e muito poucos saberão fazer aquilo que nós sabemos fazer. E é isso que nós temos de puxar, esse orgulho, que se falava há pouco aqui, quando os barcos iam além fronteiras, fomos nós que conquistámos o mundo, somos nós que temos certamente a obrigação também de continuar a imprimir este ritmo único e que nós queremos, acima de tudo, cimentar, não só no Concelho de Felgueiras, mas acho que é comum no país inteiro, e é este orgulho e este sentimento de pertença que nós não podemos deixar de escurar em momento nenhum, porque é isso que nos leva e que nos move e que, acima de tudo, afirma também a nossa cultura. Deixar aqui uma última referência, que nestes momentos ligados à gastronomia, a Rota do Românico, que é também um marco importante da nossa região norte e que não devemos também deixar passar em claro, porque as pessoas que venham para visitar, que aproveitem, por exemplo, quando se falava na inovação, porque não introduzir em cada rosca de pão de ló que é expedida por esse mundo fora, um prospecto com a identificação de um monumento da Rota do Românico. Uma visita ao monumento? Tenhamos nós os pontos de venda para poder fazer também esse pão de ló. Porque isto faz parte da nossa cultura. Eu recordo-me que a nossa cultura, ligada ao pão de ló, muitas das vezes associadas às festividades, se vendia o pão de ló na frente, junto às festas, como vendíamos a regueifa, que foi assim que desde pequeno me habituei a ver à porta da missa, quando as pessoas saíam da missa e tinham o padeiro a vender a regueifa, e é isso que nos faz ser únicos e genuínos. E, portanto, com esta me despeço. Já ouvi dizer que estou a gastar muito tempo, mas agradecemos do fundo do coração pela vossa paciência, pela vossa inteira disponibilidade para ajudar a promover também este produto e ajudar, acima de tudo, a valorizá-lo, que é isso que nós muito queremos e queremos dar continuidade, porque isto não é para nós, será certamente para deixar marcas para as gerações vindouras. Obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. É com esta mensagem positiva e esta vontade de saber vender-nos através de um produto estruturado, não ser só um produto apenas, mas elencado a todo o património material e imaterial da região, até porque a região não tem fronteiras, portanto há aqui um trabalho a fazer. Passaríamos então ao debate. A primeira questão que surgiu aqui, e já foi mencionada pelo Sr. Presidente, pelo João, não tem um segundo nome, mas o João, que diz quando é que o pão de ló chegará à República Checa. Refere que há um grande mercado para os doces. Eu dirigia a questão a quem quiser responder, mas essencialmente talvez à Associação Empresarial de Felgueiras, com o Dr. Cláudio. Bem, nós já estamos nos países, a Espanha, a França, a Bélgica, Luxemburgo, Suíça, a Alemanha, Estados Unidos e Brasil mais à frente, pelas condições que eu já falei há pouco da durabilidade, validade do produto. República Checa, porque não, é um próximo país a considerar, são muitos, o Presidente da Câmara tem referido isso, nós já conquistamos o mundo, também podemos conquistar a República Checa, é por aí. Mas já temos aqui pessoas do outro lado a ajudar-nos, portanto aqui... Eu gostava de intervir, eu gostava de intervir. 3 minutos. Sim, eu ia dar... Mas queria que me desse, a senhora anfitriã, que me desse a possibilidade de me verem. Doutor Paulo Rebelo, não é verdade? Sim. 2 minutinhos, por favor. Não te preocupes. E então, ok. Alguém está com o micro ligado. Filipe Carvalho, por favor. Ora bem,
Eu, antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente e parabenizá-lo pelo facto de ter tido esta iniciativa, esta nova forma do Pão de Ló de Margarida, que penso que é a 12ª edição, e cumprimentar também todos os outros paineleiros presentes aqui. Desde logo, cumprimentar o Sr. Diretor Regional da Cultura, o Sr. António Ponte, cumprimentar o Sr. Dr. Luís Pedro Martins, Presidente ou Diretor do Turismo Norte de Portugal, cumprimentar o Cláudio Ferreira da Associação Empresarial, o António Paris, consultor, o Dr. Pedro Vieira, a Sra. Doutora Mónica Moreira da ICEP, e cumprimentar também na pessoa dos videoconferencistas, que eu estou aqui a ver, o Sr. Vereador Fernando Fernandes, a Doutora Rosário Machado da Rota do Românico, o António Faria, a Irene, a Leonor, até o Sr. Presidente da Junta de Macieira, Marco de Carabos e Marco, e portanto dizer-vos que eu hoje tive um debate que vai ser amanhã publicado, juntamente com o Marco Silva e o ex-presidente da Junta, o Sousa, o nosso querido deputado Sousa, e dizer-vos o seguinte: eu penso que é muito importante nós utilizarmos as plataformas digitais. Todos nós, neste último ano, temos gasto fortunas em termos de internet, de web. E, portanto, eu penso que aqui, e nós vivemos num concelho que tem pessoas famosas. Tenho o Nicolau Coelho, nosso navegador, que o Sr. Presidente falou dos navegantes, e o Nicolau Coelho. Temos o Leonardo Coimbra, temos o António Nobre, temos o Dr. Sequeira Magro, e, portanto, eu penso que esta plataforma virtual, com visitas virtuais, porque nós visitamos o Museu dos Coches, visitamos o Louvre, visitamos o Buckingham Palace, com visitas virtuais, e eu penso que, efetivamente, a história que nós temos e a cultura são fundamentais. Temos Pombeiro, temos a Rota do Românico, temos as igrejas de Arães, de Borba e de Sousa, temos casas senhoriais, e aqui temos um problema, é que não temos restaurantes e não temos hotéis, porque as pessoas têm que viver virtualmente e têm que utilizar estas formas de viver novas. Nós temos tradições fabulosas, nós não temos só o pão de ló e a doçaria, nós temos os bordados da lixa, nós temos os bordados dos bilros da trofa, nós temos o vinho verde, nós temos o kiwi, e portanto nós, nesta época virtual, e esta pandemia potenciou enormemente esta virtualidade, e portanto é uma área que nós compramos muitas vezes e muito sem querer, e portanto temos que desenvolver essa distribuição. Eu recordo que nós somos 25 milhões de portugueses, 11 milhões de luso-descendentes. Paris, ainda há pouco tempo, era a segunda maior cidade de Portugal. E, portanto, nós temos que, juntamente com universidades, a Câmara, juntamente com universidades, com o Turismo Norte de Portugal, com as Casas de Portugal, com instituições públicas, nós temos que aproveitar estas plataformas virtuais e estas plataformas digitais para prosseguir com o comércio. E o Sr. Presidente disse... mais 2 segundos, por favor. Mais 2. Aposta na divulgação do nosso pão de ló e doçaria tradicional. Faz parte da nossa estratégia de promoção cultural e turística. Não poderíamos nunca deixar de esmorecer a força que o Festival de Pão de Ló ganhou nas últimas edições, que atraiu milhares de turistas. Ora bem, eu aqui dizia só 2 coisas. Em vez de turistas, investirmos em internautas, em cibernautas e em webnautas e tentar modificar o modo de fabrico do pão de ló, congelado, em vácuo. Portanto, nós temos uma centena de possibilidades virtuais para podermos comprar. Eu compro livros, eu compro discos, eu compro tudo. Porquê é que eu não hei de comprar o pão de ló? Porquê é que eu não hei de comprar o vinho verde, os kiwis? Agora, temos que apostar na distribuição. E isto é fundamental. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, Dr. Paulo. Concordo plenamente a usar as plataformas. É pena que ainda não conseguimos provar o pão de ló via virtual. Mas, atenção, podemos conhecer podemos comprá-lo? Podemos comprá-lo? Exatamente, podemos conhecer a sua história,
comprá-lo e recebê-lo em casa, uma mais-valia. Doutor Paulo, Bem, mas hoje já pode comprar o pão de ló de Margarida na plataforma. A Associação Empresarial e o Eu tenho escritor a 200 metros, portanto eu não preciso de plataformas, mas os outros precisam. Muito bem, vamos então, é com esta agradável conversa que terminamos a nossa tarde em festa, mas o dia não acaba por aqui. E relembrar que, sendo hoje o Dia Mundial do Teatro, um dia tão importante para a cultura, fica o convite para hoje às 21 horas assistirem à peça Real Doce Tradição, História do Pão de Ló de Margarida, protagonizada por atores felgueirenses que integram o ciclo das artes. Fiquem com Felgueiras neste fim de semana. Obrigada a todos pelo vosso tempo e simpatia. A todos os que estão em casa e que acompanharam, um grande abraço. Dos que não se podem dar, mas que sabem tão bem. Muita saúde e fiquem bem. Abraço a todos. Obrigada.